passada, presente e também a vida futura. E o que nós precisamos indagar é que como é que eu posso ter uma vida de significado sobre a Terra? Ou seja, como é que eu consigo dar um sentido positivo da minha vida? Essas questões, elas são extremamente profundas, não tem como responder. Você poderia procurar sentido para a sua vida estudando e ouvindo e pesquisando e refletindo, sei lá, anos e anos. Não dá para, em uma mensagem, em uma palavra, em um seminário, ou em um livro, ou em uma tese, ou em um tratado, não dá para dizer o que é viver. Porque o significado da vida, ele é muito profundo. O que eu trago nesta noite para os nossos irmãos é fagulhas, fragmentos, né, do que se pode fazer para dar existência à nossa vida. As pessoas questionam muito, eu acho que a grande pergunta que o ser humano faz, principalmente até os 30 anos da vida, é: por que eu nasci? Os adolescentes costumam perguntar isso: por que eu vim? O que eu quero nessa vida? Né? Primeiro, irmão, a primeira coisa que se faz para se viver uma vida com abundância é tentar descobrir qual é o seu papel no mundo, o que você veio fazer neste mundo, qual é o seu objetivo. Isso não é fácil descobrir, né? Mas eu começo dizendo aquilo pelo qual você não veio fazer. Você não veio para o mundo para fazer os outros sofrer. Nós não podemos ser pedra de tropeço para a vida das pessoas. Nós não viemos para causar dores. Nós temos espinhos, mas também temos perfume e beleza. Esses espinhos não precisam ser utilizados. Nós não podemos ser no mundo causadores de dores. Não podemos ser causadores de dores. Temos que entender que não viemos fazer os outros sofrerem. Não foi para isso que nós viemos. Também não viemos ao mundo para viver à toa, desgarrados como folha seca jogada pelo vento. Nós vivemos ao mundo para cumprir um papel, ou para cumprir papéis. Vivemos ao mundo para sermos úteis, úteis uns aos outros. Então, como é que você vai descobrir seu papel no mundo? Olha, meu irmão, primeiro você tem que ter consciência que o universo, ele é perfeito. O sistema universal, ele é composto de sistemas que se integram de forma perfeita. E que eu e você, nós, os seres humanos, nós somos a engrenagem principal dessa funcionalidade, dessa engrenagem. Todas as coisas no universo são extremamente perfeitas. Funcionam perfeitamente e integralmente. Quando o ser humano, por sua ignorância, maldade e desajuste, quando ele se desloca da sua posição, ele provoca um desajuste no sistema. Nós encontramos os profetas, os escritores bíblicos, chamarem de a lei de Deus é perfeita. Quando ele se refere à lei de Deus, ele não está falando de conjunto de normas escritas. Não é, a lei de Deus não é um complexo normativos. Quando ele se refere às leis de Deus, ele está se referindo à funcionalidade
do universo. A lei da semeadura e da colheita, tudo que o homem plantar, isso também ceifará, né? A lei da ação e da reação, essas leis divinas, certo? A lei da graça, quando você compreende a graça divina, um favor imerecido, mas que você é capaz de alcançá-la, né? O perdão. Então, a Bíblia se refere a essas leis, a esse tipo de leis, certo? Então, para ter uma vida com abundância, é preciso saber qual é o seu papel no mundo, nessa engrenagem. Deus tenta comunicar a nossa importância para o funcionamento do universo através da Bíblia, porque é o código escrito. Mas não é somente a Bíblia que fala sobre a perfeição da lei de Deus. Não é somente a Bíblia, né? A natureza expressa a lei de Deus. A consciência humana expressa a lei de Deus. E outros mistérios expressam a lei de Deus. Mas na Bíblia diz, por exemplo, no Salmo 1, que nós somos como árvore plantada junto ao ribeiro de águas. Deus está dizendo o quê? Que nós somos uma peça importante, somos árvore. E não é uma árvore qualquer, mas uma árvore plantada junto a um ribeiro de água. Ele diz: cujas folhas não caem, dá seu fruto na estação própria, tudo que fizer prosperará. Jesus disse que nós somos luz, e não se acende uma luz para se colocar no lugar escondido, mas no local em que todos veem. Jesus diz também que nós somos sal da terra. A Bíblia, o apóstolo Paulo diz que nós somos pedras que edificam uma construção. Nós somos pedras na construção de Deus. E essa ilustração, ela é magnífica, né? Onde o projeto de Deus é uma construção e nós somos pedras, numa linguagem mais atual, nós somos os tijolos, né? Nós somos os tijolos dessa construção. E a graça de Deus é a argamassa que une essas pedras, entendeu? E o apóstolo Paulo, ele vai mais longe, lá em Coríntios, quando ele diz que nós somos órgãos do corpo de Cristo. Onde Cristo é a cabeça e nós somos os seus membros. Órgãos não, membros, né? Diferente. Os membros, diferente de órgãos. Nós somos os membros do corpo de Cristo. Certo? Quando nós compreendemos que somos projetos de Deus, que nós nascemos e viemos ao mundo para cumprir uma determinada missão, para cumprir um certo papel, e nós tomamos consciência disso e aceitamos esse papel. É preciso que o ser humano aceite, porque Deus, ele não impõe a sua lei. Deus não criou robôs. Ele criou seres humanos, autônomos, livres, dotados com o poder de tomar as suas decisões e escolher os seus caminhos, certo? Não quero aqui entrar na discussão do calvinismo, não quero mexer aqui na autoridade de Deus, só quero dizer que nós temos essa liberdade, mas Deus nos enviou para cumprirmos um papel no mundo, para fazermos alguma coisa, certo? E nós precisamos entender isso, porque se nós não entendermos, nós não vamos viver esse papel, nós não vamos cumprir um papel. Quando você chega numa empresa para trabalhar, você chega em um determinado lugar para exercer uma função, a primeira coisa que acontece é que alguém chega e te chama de: o seu papel é esse, você vai fazer isso, e eu tenho consciência daquilo que eu vou fazer. Então, na vida, Deus, ele nos comunica, através da nossa capacidade, o papel de cada um neste mundo. E outra coisa, continuando, como é que eu vou saber qual é o meu papel no mundo? Primeiro, meu irmão, você sabe o que é que você gosta mais de fazer.
você tem uma habilidade. Tem algo que você consegue fazer com mais naturalidade. Isso é reconhecer o chamado. Reconhecer o seu chamado. Certo? Eu posso classificar o chamado de duas naturezas. Tem um chamado comum, que é quando Deus chama para uma profissão, para o exercício de uma função social. Que aí onde tem o pedreiro, tem o marchante, tem o zelador, tem o motorista, tem o cientista, o médico, o enfermeiro, né? Cada um dentro da sua função, e isso faz o mundo se completar. Irmão, isso é maravilhoso, né? Isso é lindo. Cada um tem uma função na terra, que coisa extraordinária. A humanidade se completa. Já pensou se faltassem todos os médicos do mundo nesta hora? Adeus. Já era. Já pensou se faltasse todos os caminhoneiros? Então, olhe como o chamado de Deus é extraordinário. As pessoas sabem, né? As pessoas que cumprem o seu papel na sociedade, elas sabem por que estão fazendo aquilo. Embora alguns façam porque acham que são obrigados a fazer, sei lá, mas nós sabemos, tem esse chamado comum, mas tem um chamado especial, que é o chamado sacerdotal. Que é aquele chamado especial que Deus faz para você cumprir uma missão que está além da sua profissão. É um missionário que deixou a sua vida e foi servir em um país estrangeiro, né? É uma pessoa que executa lá uma função qualquer. E aí nós temos aí as Madre Teresa de Calcutá, nós temos aí os Martin Luther King da vida, nós temos aí os Nelson Mandela, nós temos aí os grandes nomes, né? Daniel Berg, Gunnar Wingre e outros missionários, pastores enviados do mundo que deram suas vidas, deram sua alma, se dedicaram totalmente a determinadas coisas da vida. Esse é o chamado especial. Essas pessoas, elas eram felizes. Quando você descobre que você é especial, que você tem um chamado especial e que você começa a exercer esse chamado, então você descobre que felicidade não é dinheiro, não é mansão, grandes piscinas, viagens internacionais. Você descobre que a felicidade é servir, que ser feliz é compartilhar da sua felicidade com outros e ver os outros sorrirem e serem felizes. Então, é isso. Ter uma vida com abundância é descobrir o seu papel no mundo, ter consciência desse papel no mundo, né? Reconhecer qual é o seu chamado. Há alguma coisa na sua vida que você nasceu para fazer. É aquilo que você faz com alegria, você diz, eu nasci para fazer isso. Do maior valor fazer isso, então esse é o seu chamado, certo? Além de ter o chamado especial, alguém foi chamado para orar. A pessoa gosta de ter o maior prazer em orar. O outro foi chamado para pregar, para anunciar a mensagem de Jesus. O outro foi chamado para ensinar. Está lá em Efésios, capítulo 4. E ele mesmo deu uns para mestres, doutores, pastores, né? Para ensinar e tal. Então Deus distribuiu tudo isso. Ter uma vida com abundância é saber o que faz, certo? Segundo, dá um sentido especial ao seu chamado. E o que é dar um sentido especial ao seu chamado? Ter uma vida com abundância, irmão. O que é esse negócio aqui? Ter uma vida com abundância é dar um sentido especial àquilo que você faz. O que você faz na vida, faça por amor. Faça
como se você só soubesse fazer aquilo, com dedicação. Dê sentido à sua função. Não faça por obrigação. Sendo assim, você descobrirá o que é uma vida com abundância. Segundo, o que você fizer, faça da melhor forma que você souber fazer. A minha mãe chamava de discepado. Eu não sei o que é discepado. No sentido de uma pessoa discepada, que vai fazer as coisas, mas deixa pela metade. Sabe fazer, mas deixa algo mal feito. Consegue fazer, mas faz questão de não fazer bem feito porque não quer. Por isso, não vai descobrir o que é ter uma vida com abundância. E terceiro, não se preocupe com as críticas destrutivas. Porque quando você começar a ser úteis, os inúteis vão te incomodar. Quando você começar a fazer as coisas bem feito, quem não consegue fazer bem feito vai tentar te prejudicar. Quando você começar a fazer as coisas com amor, quem faz por ódio vai começar a te perseguir. Por isso que você precisa ter a postura de ouvir com atenção as críticas, mas não se deixar abater por elas. Você vai ter que dar uma configuração às críticas de forma que elas venham beneficiar a sua vida e não lhe prejudicar. Porque as críticas são importantes. Mesmo as mais destrutivas, nós só precisamos saber ouvi-las. Então, com isso, você terá uma vida com abundância. E para encerrar, para se ter uma vida com abundância, você não pode viver sozinho. Uma vida com abundância é uma vida que transborda de você para outras pessoas. As pessoas mais felizes que se tem notícia, que já existiram na Terra, foram pessoas que serviram. E se resumirmos toda a doutrina de Jesus no Novo Testamento, nós entendemos que ela quer dizer apenas que o mais importante do cristianismo é servir. Quando Jesus reuniu os discípulos, quando já se despedia e lavou os pés dos discípulos, colocou a mesa para os discípulos, serviu os discípulos, Jesus disse, se eu, mestre, estou servindo a vocês, então vocês devem saber que a vida de vocês deve se resumir em servir aos outros. Aí Jesus disse, não há alguém maior do que aquele que serve. Nós podemos entender esse ponto, irmão, compreendendo que Deus, na sua essência, como pessoa, Deus não precisa de nada. Deus não precisa de nós. Deus não precisa de uma cesta básica. Deus não precisa de uma oferta. Deus não precisa de uma igreja, de um missionário evangelizando. Não. Quem precisa somos nós. Quando Deus diz, estive com fome e deste-me de comida, estive preso e foste me visitar, estive enfermo e foste lá, estive nu e deste-me roupa. E as pessoas disseram, mas quando, Senhor? Quando vocês deram esses pequenininhos, estavam dando a mim. Dá para entender figurativamente que Deus mora, reside em cada um de nós. Nós servimos a Deus quando servimos ao próximo. Porque você não precisa ir lá, como fez alguns personagens bíblicos, levar um sacrifício para Deus, colocar em cima de uma pedra e Deus vir levar aquele sacrifício. Não existe mais isso. Deus veio até nós através de Jesus e ofereceu o seu último sacrifício. Agora, o nosso sacrifício é servir. Servir uns aos outros. E você dá sentido à vida quando você serve. Olha,
Observe, irmão, que o nível de infelicidade de uma pessoa é medida pelo seu isolamento e egoísmo. Quanto mais isolado a pessoa é, quanto mais egoísta, centrado em si mesmo, mais infeliz, triste e miserável é esta pessoa. Se você perceber, quando a pessoa consegue romper as fronteiras do seu egoísmo, quando ela despedaça os grilhões que prende seus desejos próprios, ela descobre que ser feliz é ajudar, é amar, é servir. E servir aos outros não precisa você abrir mão daquilo que você tem, meu irmão. Também para servir não é preciso dar apenas aquilo que sobra. Servir é você fazer o que tem que ser feito a respeito do outro. Porque eu vou abrir aqui um parênteses para explicar que não é fácil você ajudar as pessoas. Porque ajudar não é ser um amuleto. Ajudar não é você ser uma escora para aquela pessoa. Ajudar não é servir de carrinho para a pessoa andar. Deixa eu ser bem rude. Ajudar não é servir de jumento para os outros montarem. Não é nada disso. Ajudar não é anular a capacidade do outro de ser uma pessoa capaz. Ajudar, meu irmão, é muito mais ensinar, treinar. Ajudar é você despertar a pessoa para que ela seja uma vida que se vale a pena viver. Esclarecendo, quebrando os grilhões da ignorância que lhe prende. Não é, tudo bem, meu irmão, estamos num tempo que as pessoas precisam de uma cesta básica, e isto é essencial. Mas acompanhado daquela cesta básica, é preciso que se vá uma palavra de aprendizado, uma palavra de conforto, uma palavra de orientação, uma palavra de aprendizado, de conhecimento de Deus. Determinadas pessoas, irmãos, aprenderam a viverem parasitando, montado às costas dos outros, a viverem com as mãos estendidas, mendigando sempre. Irmão, Deus não nos fez mendigo. Deus deu o mundo para nos integrarmos a Ele e conjuntamente crescermos juntos. E isso depende muito, irmão, do que somos capazes de influenciar as outras pessoas. Então, nós descobrimos a vida com abundância quando temos a capacidade de despertar outras pessoas a viver também essa vida com abundância. Então, tudo que for fazer, faça para Deus. Não faça para você. Não faça para o outro. Faça para Deus. Somos serviços de Deus. Estamos a serviço de algo maior do que servir ao ser humano. E eu encerro aqui nesse último tópico, meu irmão, falando que viver uma vida com abundância é, acima de tudo, viver para algo além de nós mesmos. Oh, glória a Deus. Viver uma vida com abundância é viver uma vida a qual possamos compreender que não estamos limitados ao que nós conhecemos. O apóstolo Paulo diz que se vivermos apenas a vida para nós mesmos, somos os mais miseráveis de todos os homens. Basicamente isso. A vida com abundância é uma vida cujas atitudes, ações, realizações estejam além da compreensão humana. Disse de uma certa parábola que um homem jovem encontrou um senhor plantando uma árvore que duraria 100 anos para frutificar.
E ele perguntou àquele ancião: por que o senhor planta esta árvore? Se apenas os seus netos, talvez bisnetos, irão colher. Então ele disse: porque eu não vivo apenas para esta vida. Nós precisamos colocar a nossa existência, irmão, além da nossa vã maneira de pensar. Porque a Bíblia diz que aquilo que o coração do homem não pensou, aquilo que não chegou à sua imaginação, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. É por isso que o ateu não entende, porque ele não consegue enxergar além da razão. Uma vida que vive nos limites da pura razão não é uma vida abundante. A vida abundante é uma vida que está além da compreensão humana. Um grande amigo costumava me perguntar, me dizer, ou seja, que não conseguiria ser um cristão porque não entende Deus, não entende seus atos. Eu disse: interessante, pois eu sou cristão exatamente por isso. Porque o cristianismo, a espiritualidade, e aqui eu estou além da religiosidade, eu falo de espiritualidade. O que me faz ser um cristão é porque eu não consigo entender os grandes feitos da vida. Irmão, as principais coisas, aquilo que nos faz mais felizes, são aquilo que nós não entendemos. Aquilo que nos faz mais bem são aquilo que nós não explicamos. Não é uma sentença matemática. Então, viva uma vida com abundância, uma vida que esteja além da sua própria existência, uma vida que esteja além do seu cérebro, uma vida que esteja além da compreensão filosófica, uma vida que esteja além da teologia, além da religião. Eu acho que a religião ela prejudica muito mais do que o que ajuda. A religião, no seu conceito, que diz que é um sistema, né, que estabelece, né, o relacionamento entre Deus e os homens. E o relacionamento entre Deus e o homem não é sistemático. O relacionamento entre Deus e o homem não é normatizado. A religião ela não estabelece as bases, os princípios de relacionamento entre Deus e o homem. Nós sabemos que outras civilizações tiveram contato com Deus, maias, astecas, incas, mesopotâmicos, sei lá, civilizações antigas, China e outras. Quando Abraão chegou nos limites do rio Nilo, encontrou o Melquisedeque, adorando o mesmo Deus que ele adorava. Ia embora a religião totalmente diferente. Então a religião ela limita e ela impede que a vida seja uma vida com abundância. Nós vivemos aí há poucos dias um pastor que se suicidou após atirar na esposa e nos filhos. E alguém vai lá: religião. Realmente, esse cara poderia ser um religioso. Ele não tinha noção de espiritualidade. E a vida com abundância é uma vida que está além da religião. Esse ponto não estava no meu script. Chegou agora, vou acrescentar aqui, né? Vida com abundância não é religiosidade. Olha, irmão, você não precisa estar numa igreja, irmão. Você acredita? Deixa eu ser bem sincero contigo, meu irmão. Do jeito que as coisas estão, o excesso de religiosidade, a hipocrisia, as pessoas que vão para a igreja só para mostrar que são crentes, mas em casa não são, no trabalho não são, e só na igreja são crentes, fez bem fechar as igrejas. Eu me daria muito bem sem igreja, sabe? Aqui na minha casa. Tentando ser crente, porque o lugarzinho ruim de ser crente não é em casa. Com a mulher, os filhos, né? Os problemas dentro de casa é difícil ser crente. Então, essa parte que o coronavírus está fazendo é muito bom, certo? Religião não conhece o verdadeiro Deus.
Diz aqui um dos nossos irmãos, certo? A religião não conhece. Quem foi que crucificou Jesus? Quem foram os piores inimigos de Jesus? Jesus olhou para eles: Pai, eles não sabem o que fazem os religiosos. Estava lá o chefe da sinagoga, o sumo sacerdote, os escribas, os fariseus, os estudiosos, os teólogos, os intérpretes da lei, estavam todos lá. Jesus diz: eles não sabem o que fazem. São carentes de perdão. Irmão, uma pessoa religiosa é pior, muito pior do que sei lá, não quero me exceder aqui, mas o religioso é um assassino, porque ele não tem vida com abundância, vida que se vale a pena viver. O significado da vida não está na religião, o significado da vida está em buscar a Deus. Agostinho, né? Santo Agostinho para os católicos, o Agostinho de Hipona, ele foi um homem muito controverso na sua vida. Ele veio encontrar-se com o cristianismo já maduro na sua vida. E o Santo Agostinho, ele buscava a verdade, buscava. E um dia, um discípulo de Jesus disse para ele: não se busca, não se encontra a verdade, você apenas permite que ela te encontre. Você não encontra a verdade, você permite que ela te encontre. Deus está em toda parte. Deus não está ali na pessoa de um pastor, a banda de música de um lado, todo mundo sentado, aquela regra, tem hinos da harpa, oportunidade, não sei o que, oração, amém, irmão, as crianças prestam atenção e tal, não sei o que. Irmão, isso é mera formalidade. Deus não está aí. Sabe onde é que Deus está? Deus está no coração que tem desejo de servir ao próximo. Tiago disse: a religião pura e imaculada para com Deus é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas necessidades e livrar-se da corrupção do mundo. Está aí o conceito de vida espiritual. Então, vida espiritual é você libertar-se das garras da religião e buscar espiritualidade. Se converter, se humilhar, amar o próximo, tentar ser uma pessoa melhor dia a dia, né? Irmão Aline, irmão Davi, irmãos, Deus abençoe poderosamente a vocês, certo? Deus abençoe. Vamos orar? Vamos orar. Pai amado e Deus eterno, Senhor, como é difícil romper com séculos de cultura que construíram ao redor dos nossos conceitos. Como é difícil, Senhor, ir além dos limites que foram impostos por religiosidade, por sistemas. Meu Deus, nos ajude a quebrar isso, Pai. Durante esse tempo de trégua, de calmaria, de confinamento, nos ajude a pensar, Senhor. Nos ajude a desligar a TV e nos isolar num canto por um tempo e começar a pensar qual é o nosso papel no mundo, principalmente num momento como esse. Senhor, que nós possamos, ao terminar esse caos, sermos outras pessoas. Valorizarmos menos o sistema religioso ou nos libertarmos totalmente do sistema religioso e buscar uma vida espiritual, Pai. É assim que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe a todos. Convido os irmãos para quinta-feira, né, às 19 horas, o debate lá. Deus abençoe. Eu fiz um bocado de pedaço para não demorar muito. Ei, Priscila. Sim. Priscila. Bota aí, ó, terminar vídeo. Não terminou ainda. Não, mas tem um lugar lá que ela... Priscila! Ela tá lá em cima, tá?
Vale, devia pelo menos responder. Já vou. Assim, ele desligou aí, ficou assim. Onde é aqui, ó? É. Terminar o vídeo.